Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos a continuação do nosso estudo guiado. Estamos quase concluindo esse trimestre e pela graça de Deus, pelo o seu poder que vem nos conduzindo, que vem trazendo a cada um de nós para esse momento, nós vamos conseguir chegar lá juntos e vencer mais um trimestre. E não apenas isso, durante todo esse período nós estamos sendo, vamos dizer assim, pressionados com o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos tem sido um evangelho muito especial. Eu, pelo menos, nunca tinha olhado para esse evangelho da forma que agora eu olho, porque durante todo esse trimestre nós não apenas conhecemos, mas nos aprofundamos, vimos de maneira detalhada, ponto por ponto, texto por texto, dentro dos seus contextos, aprendemos tudo que o autor quis preservar, reservar ali dentro do seu livro e, claro, trazer para os nossos dias. Então, louvado seja Deus por isso, tá certo? Se você não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve para que você não perca mais nenhum momento com Deus, nenhum estudo guiado. Aproveita também, é vizinho, bem próximo, deixa o gostei, tá bom? Para que a plataforma recomende esse estudo para mais e mais pessoas, tá certo? Nessa ocasião, eu quero te convidar, antes de nós adentrarmos ao estudo de hoje, para fazermos uma oração. É muito importante a gente buscar a presença de Deus em oração antes de estudar a palavra de Deus. Então, vamos orar juntos? Senhor Deus, que estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de poder, mais uma vez, estudar a Tua palavra. Nós temos consciência, Pai, que isso é um privilégio, porque nós sabemos que em muitas partes do mundo existem pessoas que não Te conhecem, porque não há presença da Tua palavra lá. A Tua palavra, em alguns locais, é algo raro, algo escasso. E por isso nós Te louvamos e bendizemos hoje, porque nós temos o privilégio de ter acesso a esse manual da vida, esse escritos que não apenas provoca a vida em abundância em nós, mas também nos aproxima de Ti. Isso é maravilhoso, Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa às vezes temos negligenciado o estudo da Tua palavra e que nós possamos viver em novidade de vida, viver em uma realidade que Te agrade e que seja bom aos Teus olhos. É isso que nós Te pedimos e já agradecemos pelo nome santo e poderoso do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, hoje quarta-feira, dia 18 de setembro, o tema para o nosso estudo é Abandonado por Deus. Um tema, podemos dizer assim, um pouco pesado, né? Porque quando a gente reflete nesse título, Abandonado por Deus, a gente fica refletindo na seguinte ideia: será que Deus é capaz de abandonar alguém? Será? Vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto? Pois muito bem, fique comigo até o fim para que a gente possa entender o que realmente o estudo guiado de hoje quer nos falar, quer nos ensinar. Bom, o contexto é um contexto já conhecido por nós, traz alguns outros detalhes. A gente começou o estudo ontem falando um pouquinho sobre essa realidade que foi o momento da morte de Jesus. E hoje nós vamos aprofundar mais um pouco sobre aqueles momentos finais da vida de Jesus. E aqui, claro, abstrair e extrair lições que nos acompanharão por toda a vida. Então, abra aí no Evangelho de Marcos, capítulo 15. Nós vamos ler do verso 33 ao 41, que diz assim, ó. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram, ouçam, ele está chamando Elias. Um deles correu, embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu-a a Jesus para beber. E disse, deixem-no, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Mas Jesus com alto brado expirou, e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse, realmente, este homem era o Filho de Deus. Algumas mulheres estavam observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Salomé e Maria,
mãe de Tiago, e o mais jovem, e de José. Na Galiléia, elas tinham seguido e servido a Jesus. Muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém também estavam ali. Bom, esse é o contexto. Aqui eu fiz algumas pontuações para nortear o nosso estudo. E o primeiro ponto foi: Marcos apresenta a cruz como um lugar de profundas trevas, em termos físicos e espirituais. A gente vê aqui na narrativa que aconteceu ali um fenômeno, né? Das 12 horas, ou seja, do meio-dia até as 3 horas da tarde, o fenômeno ali de densas trevas, escuridão. E isso não era apenas no espaço físico, ou seja, no espaço literal, mas também no espaço espiritual. Por quê? Porque dentro dessa realidade, dentro desse contexto, Jesus experienciou, talvez, na minha visão, a das piores sensações que um filho de Deus pode experimentar, que é a sensação da ausência, do abandono de Deus. Isso é algo terrível. Isso é algo, podemos dizer assim, desesperador, a ponto do próprio Jesus, que tinha consciência do que ele estava fazendo, clamar e brandar em alto e bom tom, dizendo: meu Deus, por que me abandonaste? Ou seja, as trevas espirituais talvez fossem mais densas até mesmo que a situação física que estava acontecendo ali naquele lugar, o Monte da Caveira, né, no Gólgota. Um outro ponto que eu destaquei fala assim: as palavras de Jesus na cruz são chamadas de clamor do abandono. Cristo orou, clamando a Deus, perguntando por que havia sido abandonado. Ele estava citando o Salmo 22, verso 1, que diz assim, ó: meu Deus, por que me abandonaste? Por que está tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? A gente, no trimestre passado, teve a oportunidade de estudar durante todo o trimestre o livro de Salmos. E foi maravilhoso. E uma das lições, um dos estudos guiados, a gente refletiu e meditou sobre esse Salmo, o Salmo 22, que fala ali sobre a palavra do salmista, né? A situação em que ele estava passando de tamanha angústia, a ponto de sentir como se Deus tivesse o abandonado, como se Deus tivesse o deixado. E esse salmo é visto como um salmo messiânico, porque foi exatamente as mesmas palavras que Jesus falou ali na cruz. Dentro desse salmo, o Salmo 22, existem também outras menções a citações que aconteceram ali, como por exemplo a divisão das vestes de Jesus, a reação das pessoas que passavam ali como os líderes religiosos e viam Jesus ali pendurado na cruz, e eles balançavam a cabeça e zombavam e faziam chacota com Jesus. Ou seja, tudo isso já estava registrado no Salmo 22. E o que a gente percebe é que, e foi até um ponto que eu destaquei, diz assim, ó: mesmo em meio às conspirações malignas dos homens, a vontade de Deus estava sendo cumprida. Ou seja, mesmo os seres humanos, os homens, né, os líderes religiosos ali, achando que estavam fazendo algo extraordinário, que a vontade deles tinha prevalecido, tudo isso não passava de mera ilusão. Porque, bem na verdade, o que estava sendo prevalecido era a vontade de Deus. Porque isso já tinha sido anunciado há muito tempo atrás. A gente, por exemplo, tem um registro do Salmo 22, a gente tem um contexto de Daniel, que apresenta tudo aquilo que estava acontecendo. Um outro ponto que eu destaquei diz assim, ó: as palavras Eloi, Eloi, que é a transliteração do aramaico Elahi, foram traduzidas do original grego: Deus meu, Deus meu. Seria fácil imaginar que Jesus chamou Elias. Esse foi o erro de alguns espectadores. Ou seja, pessoas que estavam longe não conseguiram entender as palavras de Jesus. E ali eles achavam que Jesus estava chamando por Elias. E ali começaram a zombar. É tanto que disseram: olha, deixa ele para ver se Elias vem acudir ele, para ver se Elias vem tirar ele dessa situação. Ele está chamando por Elias, deixa ele aí chamando. Isso demonstrando uma certa ironia, né, da parte da pessoa que fez esse terrível comentário. Porque a gente vê
o paralelo da pessoa que estava próximo, né? A pessoa que estava ali, o centurião, que ouviu de fato o que Jesus falou, ouviu o seu brado, viu a forma como ele reagiu, porque estava próximo, ele chegou à seguinte conclusão: de fato, esse homem era o Filho de Deus. Ou seja, percebe a discrepância de se estar longe e de estar perto de Jesus? A pessoa que está longe não consegue entender as palavras de Jesus, mas aquela que está perto, ela tem o tom perfeito, ela compreende, ela entende o que Jesus está falando. Ou seja, isso aqui é uma lição para mim e para você. Será que nós estamos perto de Jesus a ponto de entender todos os seus preceitos, toda a sua vontade para mim e a sua vida? Ou será que nós ainda estamos distantes o suficiente a ponto de não conseguirmos entender e assim tirarmos conclusões precipitadas e equivocadas? Duas representações. Os líderes religiosos que entenderam de maneira errada o que Jesus tinha falado e o centurião, que não era do povo, mas que reconheceu que Jesus, de fato, era o Filho de Deus. Aqui no estudo foi apresentado um paralelo bastante interessante. Chama a atenção um paralelo dessa passagem com o batismo de Jesus. O batismo de Jesus com a cruz, certo? É o paralelo. No batismo a gente tem a pessoa ali de João Batista, João batiza Jesus, e no paralelo da cruz a gente tem o batismo de Jesus, né? O batismo de Jesus por meio ali da situação da morte, que ele fala ali até com Tiago e João, quando pedem para sentar à sua direita e outra à sua esquerda, e Jesus diz: olha, vocês não estão prontos para receber o batismo a qual eu estou sendo batizado. E a gente viu no estudo que esse batismo estava se referindo à morte de Jesus, certo? Um outro paralelo que foi feito, João Batista, a figura de Elias. No contexto de Marcos 9, do verso 11 a 13, Jesus faz menção a João Batista dizendo que ele era o Elias prometido, de acordo com o livro ali de Malaquias, que diz que Elias teria que vir. E ali Jesus confirma a profecia dizendo que Elias já tinha vindo, se referindo a João Batista. No paralelo com a cruz, Jesus supostamente chama por Elias, né, que foi a interpretação equivocada das pessoas que estavam distantes. O outro paralelo aqui no batismo, os céus se rasgam, né? E aqui no contexto da cruz, o véu se rasga lá no templo. O contexto do batismo, o Espírito, ou seja, o Espírito Santo desce sobre Jesus. E aqui no contexto da cruz, Jesus expira, ou seja, o Espírito sai dele, que seria o fôlego de vida. Dentro do contexto do batismo, a voz de Deus diz: Filho amado. Na cruz, o centurião diz: o Filho de Deus. Ou seja, esse paralelo nada mais é do que para mostrar podemos dizer assim, uma correlação entre o início e o fim do ministério de Jesus. Ou seja, começou de uma forma e terminou da mesma forma. E a gente consegue ver de forma bem clara essa aproximação que há entre o batismo e a cruz. E o último ponto do nosso estudo que eu separei diz assim: esses paralelos indicam que, assim como o batismo de Jesus representa o início do seu ministério, profetizado em Daniel 9, verso 24 a 27, o que ocorreu na cruz foi a culminação ou objetivo de seu ministério, quando ele morreu como um resgate por muitos. Às vezes a gente acha que o ponto ali do ministério de Jesus, os milagres, os ensinamentos, foram os pontos altos do ministério dele. Bem, na verdade, o ponto alto do ministério dele é exatamente no encerramento, que é ali quando ele morre em sacrifício, né, em prol da salvação de todo o mundo, né, de todas as pessoas que aceitarem a sua substituição, o seu sacrifício. E aqui a gente encerra o nosso estudo, onde a gente falou aqui sobre abandonado por Deus, que é exatamente a sensação que Jesus teve ali na cruz do Calvário, por ocasião da carga espiritual pecaminosa que ele recebeu, essa carga minha e sua, e de toda a humanidade, e por conta que Deus, por ser um Deus santo, não habita em meio ao pecado, fez com que Jesus sentisse essa sensação de ausência, não que Deus não estivesse ali com ele, não que Deus não estivesse presente vendo toda aquela cena, não. Isso não é verdade, isso não é real.
mas por conta dessa pressão espiritual que a gente viu logo no início aqui, profunda das trevas, né, espirituais, Jesus sentiu essa sensação de ausência de Deus. E é exatamente algo que muitas vezes eu e você sentimos quando estamos em pecado. É como se nós estivéssemos numa situação de inalcançável, de irremediável, de que não há solução, não há jeito para nós. Mas, graças a Jesus, que foi o nosso Cordeiro, como disse João, essa não é a verdade máxima. A verdade sim é que, mesmo se a gente descer ao mais profundo do abismo, ou se formos ao mais alto dos montes, nós iremos sim encontrar o Senhor, porque Ele é quem tem mais desejo de ter um encontro comigo, com você, tá certo? Chegamos ao fim, nosso momento com Deus terminou, nosso estudo guiado. E o meu desejo é que Papai do Céu te abençoe, que Ele te proteja e que Ele te conduza novamente amanhã para cá. Afinal de contas, chegamos apenas à metade. Ainda tem muito aprendizado, muita bênção para mim e para você. Tá bom? É isso. Até a próxima e tchau, tchau.